Graça e paz, você está no Café com Palavra. Eu sou o pastor Igor Marçal e nós estamos na nossa temporada falando sobre atos de justiça. E, bom, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí, ative as notificações e você vai estar sempre recebendo as atualizações aqui do canal. Comigo hoje, nessa série, não hoje, mas em toda essa série aí, não apenas nesse vídeo, me acompanhando nesse bate-papo legal, pastor Zait, pastor Sandro, e nesse vídeo de fechamento, nós vamos falar sobre a relação entre a teologia da libertação e os atos de justiça. Então, a teologia da libertação, aqui eu vou ler aqui um breve relato do que seria, um pouco de um esclarecimento sobre essa teologia, esse entendimento teológico. Então, diz assim, aqui é um texto do site chamado infoescola.com, escrito aqui por Antônio Gasparetto Júnior, tá? Então, nós vamos usar o textinho dele aqui. Diz assim: a teologia da libertação é um movimento apartidário que engloba várias correntes de pensamento, interpretando os ensinamentos de Jesus Cristo como libertadores de injustiças e condições sociais, políticas e econômicas. Tá? Então, é um movimento apartidário que engloba várias correntes de pensamento, interpretando os ensinamentos de Jesus Cristo como libertadores de injustiças, de injustas condições sociais, políticas e econômicas. Então, esse é um breve aqui, né, um comentário, né, de um texto mais longo aqui, que depois eu posso acrescentar algum outro pensamento aqui, sobre a teologia da libertação. A teologia da libertação traz um pensamento sobre a atividade do Evangelho como ação que promove, em primeira instância, né, a palavra não tem como fugir dela, né, a libertação aí das pessoas ou de organismos da sociedade dentro da perspectiva do Evangelho. É como, de alguma maneira, aquela determinada organismo, organização e tudo mais, precisasse passar por um processo de cristianização para que ele pudesse, então, ali ocorrer em uma verdade prática de alcance social, de vislumbre social e etc. Então, há um pensamento dentro dessa linha de que, por exemplo, o reino de Jesus, ele será estabelecido a partir da igreja operando dentro das organizações institucionais diversas e através dessa cristianização dos entes, das organizações, houvesse aí uma liberdade real social, houvesse ali um trato social real e tudo mais. E esse é um ponto. O outro ponto é que todo o pensamento evangélico, cristão, bíblico, ele tem e deve ter um envolvimento dentro desse universo político, social e econômico. Então, a maneira prática de se viver o Evangelho é promover transformações dentro da esfera social, da esfera política, da esfera econômica, porque dessa maneira, de uma forma literal, as pessoas vão ser melhor assistidas. Há alguns, né, que assemelham a teologia da libertação a uma ideia marxista, né, a um ponto de vista desse aspecto, contra a composição capitalista, um processo mais, vamos dizer assim, militante dentro dessa área de distribuição de renda, de distribuição de riqueza, de reforma agrária. Então, assim, tem uma galera que caminha dentro dessa linha, até mesmo comunista, de pensar, enfim, que fazem utilização dessa argumentação teológica para justificar esse tipo de ação. Então, agora vem a minha
pergunta para os meus companheiros aqui. Eu vou dar a vocês, olha, a liberdade de escolher quem começa falando. Vamos começar. Vocês tiram para o ímpar aí, resolvem. Mas a questão que eu quero começar falando aqui é a seguinte. Então, seria a teologia da libertação a resposta prática ao princípio e entendimento de atos de justiça? Faço a mesma pergunta que abri aí com o Sandro para ti. O que você julga nesse sentido? A ideia da teologia da libertação, de pegar alguns princípios, né, de Jesus ali para ajudar os menos favorecidos, estar em todos os âmbitos da sociedade, em certo ponto, né, você analisar de uma maneira superficial, a ideia boa, né, trazer aquela questão de justiça social, igualar para todo mundo, né, se uma pessoa está comendo carne, todo mundo vai comer, né, legal. Mas isso tudo é visto pela perspectiva humana. O propósito é fazer a pessoa buscar a sua felicidade, ser bem-sucedida, né? E não tem um viés para chamar a pessoa para se conectar com a eternidade, né? E com o reino de Deus. Então é uma tentativa humana de criar um governo mais ajustado aqui na Terra. E nós vemos que essas tentativas, elas fracassam sempre, né? Nós temos no ano 1800 e alguma coisa, um cara chamado Robert Owen, ele criou uma cidade chamada Nova Lanark, na Inglaterra, em que ele tentava dar essa perspectiva dentro dessa cidade onde tudo fosse mais justo, né? Estamos naquela época da criação de fábricas, né? Onde os trabalhadores trabalhavam várias horas por dia, tinham condições de vida deploráveis. Aí ele falou, não, vamos fazer um conjunto habitacional, as pessoas vão morar, os trabalhadores vão morar nele com suas famílias, vai ter horário certinho de trabalho. Aí começou a colocar algumas coisas para normatizar e melhorar a vida dos trabalhadores. Mas aquilo com o tempo, né, foi se perdendo, porque sempre entra a ganância, a corrupção, o egoísmo, né, sempre vai entrar no meio dessas tentativas e as pessoas sempre vão buscar o seu benefício próprio, da sua família, né, daqueles que são mais próximos, mais chegados. Isso sempre vai acontecer. Então, essa teologia da libertação não é uma resposta para melhorar o mundo e nem as pessoas. Um dos pontos assim que a minha resposta também, em concordância com vocês, é que não. Atos de justiça não se alinha de uma forma que possa reivindicar para si a teologia da libertação. Ela não se alinha de forma que possa reivindicar para si a melhor prática dos atos de justiça. E no que eu vou somar com o que vocês falaram, do porquê o meu não. A base do meu porquê não, do meu porquê ser não, em detrimento do excesso de equívocos teológicos que motivam essas ações. Então, o grande problema hoje ou de muito tempo das gerações é a superficialidade na sua avaliação de itens de uma importância muito grande. Então, a gente tem o péssimo hábito de não olhar a página 2, a gente só olha a capa e tá bom. Então, se a intenção parece ser boa, logo a gente compra o livro, mas carece de uma avaliação mais profunda. Então, a ideia parece ser muito boa, não, vamos pegar ali os pilares, né,
de toda a sociedade, cultura, política, economia, comunicação, etc. E vamos remir esses ambientes. E remir de que maneira? Que os crentes possam estar assumindo as posições de comando, de controle, de gestão, de influência de todos esses amparatos do mundo, né? Do local. Porque dessa forma, essa gestão vai ser mais justa, vai ser mais, vai ter uma equidade maior e dessa maneira o reino de Deus vai ser estabelecido, dessa forma. Então, esse caminho, esse programa, há um olhar superficial, o olhar de alguém pouco informado sobre as Escrituras, vai parecer algo excelente, algo excepcional. Pô, mas que coisa maravilhosa, né? Que aí o cristão vai estar lá naquele lugar, ele vai fazer e vai ser lindo, vai funcionar, uma coisa maravilhosa. Só que a gente esquece de alguns elementos da construção desse plano. Primeiro, porque não é esse o plano de Deus. Já começa errado por aí. Não foi isso que Deus planejou. O mundo está em um processo de transformação desde o Éden, preparando-se para cumprir, para realizar aquilo que o próprio Pai falou sobre o Filho, que ele vai fazer convergir todas as coisas à pessoa de Jesus. Só que existe ainda um caminho. A dispensação da graça, que é o período da igreja, ela tem uma fase, ela não é a última, ela tem a sua fase, ela vai acabar. Depois disso, aquilo que nós já até instalamos aqui na nossa série sobre escatologia, que é a última semana da profecia de Daniel 9, tem que se cumprir, que esse tempo, essa última semana de anos, é um momento de Deus alinhar Israel, o filho mais velho, né, que ficou chateado com o filho mais novo chegando em casa. Então Deus vai alinhar o filho mais velho, e ele não revelou isso na Escritura, porque isso é algo para um momento entre Deus e Israel. A igreja sai de cena, e Deus vai tratar Israel. Depois disso, sim, vem esse período chamado milenar, onde as coisas vão ser estabelecidas através do governo de Deus, através do seu Filho Jesus. Então, todo esse construto, ele é a maneira com que Deus está resolvendo uma série de demandas, de problemas. E a gente não perceber essas coisas, ou acreditar, né, que é a nossa ação no ambiente político, no ambiente social, no ambiente econômico, que vai trazer o reino de Deus, é absurdo, é uma falácia, não é bíblico. Não é? Nosso papel dentro desses ambientes é um papel de influência, de manifestar o reino de Deus. E aqui nós estávamos conversando nos bastidores, falando que essa manifestação não é usando uma camisa, Jesus é lindo e maravilhoso, não é colocar o adesivo no carro, esse foi Jesus que me deu. Essa influência não se trata de uma transmissão tão óbvia, mas é uma transmissão incutida nos meus valores, nos meus princípios, no meu caráter, alinhado ao caráter de Deus. Não é numa fala crentez, mas é num perfil arrojado dentro do meu ambiente profissional, onde eu sou ético, onde eu sei me expressar, onde eu sou íntegro nas minhas ações, eu sou honesto, eu me aplico. E é nessas atividades e ações que as pessoas ao meu redor vão perceber sobre qual plataforma eu estou edificado, que é Cristo, que é a rocha, que é Jesus. E é assim que eu manifesto, é sendo justo, é aplicando ali aquilo que Deus gerou em mim, em qualquer ambiente que eu esteja, na educação, na economia, na saúde. Então, tudo que eu exerço, tá, dentro do ambiente onde eu estou inserido, isso vai manifestar o reino de Jesus, vai manifestar o caráter dele, e é dessa maneira que a gente tem que se posicionar, e até mesmo a questão da prática dos atos de justiça. Então, a teologia da libertação nada mais é do que mais um apontamento de heresia dentro de tantas outras vertentes do nosso meio, que desconstroem fundamentos claríssimos, escatológicos, né, oferecendo uma saída mais humanista
de protagonismo humano, ao invés do protagonismo de Jesus, que é o que Deus Pai planejou. O reino será estabelecido pelo seu rei, fisicamente. Quando ele descer do céu, com os vencedores ao seu lado, ele estabelecerá o seu reino. Diante dele, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que ele é o Senhor. Com o poder da sua palavra, os inimigos serão lançados ao chão. E nós nos gloriaremos na glória do Filho de Deus, como Paulo já disse, né? Nós vamos nos alegrar na vitória do nosso Cristo, com ele sobressaindo-se sobre qualquer sobre qualquer instituição, sobre qualquer organismo, e nós estaremos ali contemplando essas maravilhas, sendo abençoados por ela e rendendo glória e graça àquele que pode e vai fazer todas as coisas segundo a sua vontade. Então, é isso. Essa é a resposta. Aí, quero agradecer ao pastor Sandro por estar conosco nessa temporada. Com certeza, enriqueceu muito, né, pastor Zait? Obrigado, claro. Pastor Sandro, aí pela participação. Aí. Benção. É isso aí, tamo junto. Esperamos ter você em mais cafés aí com palavra, em nome de Jesus. Okay. Pastor Zait, como sempre, junto. Obrigado aí pela participação efetiva. Tamo junto. Amém. Que Deus abençoe, meu irmão. Fique na paz e que o Senhor continue edificando sua vida.